TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero iniciar o programa hoje te agradecendo, você que tem nos assistido, você que tem compartilhado esse programa através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube, com outras pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, e eu tenho certeza que, como tem acrescentado na sua vida, você também tem acrescentado na vida de outras pessoas essa palavra, que é a palavra de Deus, que ela é tão poderosa, ela é viva e eficaz. E quando nós pegamos esse livro aqui, que é a palavra de Deus, né, que é o manual de todo ser humano, quando você pega, você estuda, você se dedica, né, a conhecer a esse Deus que quer ser chamado de Pai, e quando você começa a gerar essa intimidade com esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, automaticamente milagres começam a acontecer na nossa vida. Eu digo que algumas pessoas acreditam, né, que a vida delas está paralisada, né? Existe um ponto final, já não tem mais jeito, nada que eles possam fazer ou possa acontecer vai mudar o estado que se encontra. Mas não é verdade. Jesus é aquele que sempre tira esse ponto e coloca uma vírgula para dar continuidade à sua história. E sobre isso eu quero estar comentando com você no dia de hoje. Eu quero falar sobre pessoas que já perderam a sua esperança, pessoas que estão vivendo numa situação de morte. E talvez a vida que você vive, a situação que você se encontra no dia de hoje é uma situação tão grave que você fala assim, não tem mais jeito, não há mais como mudar o quadro a como eu me encontro. Mas eu quero te mostrar hoje na palavra de Deus, queridos, que Deus é aquele que traz vida. Deus é aquele que tem a possibilidade de mudar toda a situação e toda a circunstância ao nosso favor. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que talvez seja impossível para você, para Deus não. Para Deus não, porque ele é aquele que não está preso no nosso espaço-tempo, né? Nosso tempo é cronológico. O tempo de Deus é o Kairos. Então, um dia para Deus pode ser 1000 anos um dia. Basta uma palavra dele para ele mudar toda a condição que nós nos encontramos. E o que nós precisamos fazer? Ter fé, acreditar. Mas, além disso, nós precisamos também refletir na palavra de Deus e aplicar tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra do Senhor. Então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu material de estudo. Pega aí o seu marca-texto, sua caneta, seu caderno, e que você possa anotar aquilo que Deus vai falar no seu coração no dia de hoje. E eu tenho certeza que o Senhor está aqui para falar de uma forma muito, muito, muito especial. Então pega a sua Bíblia, abra comigo, Evangelho de João, capítulo 11. Conta a história de um homem chamado Lázaro. Uma pessoa que era muito próxima de Jesus, amigo de Jesus, mas ele foi acometido de uma enfermidade. E nós vamos estar analisando, avaliando, né, todo esse contexto, né, da vida de Lázaro, e vamos ver como Deus ele fez esse milagre, como o Senhor ele trouxe vida novamente para Lázaro. Vem comigo. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Queridos, a gente precisa entender que nós não estamos livres de fatalidades, nós não estamos livres de dificuldades, de adversidade. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflição. Mas o Senhor, ele nos dá uma palavra, ele fala que
se nós estamos em Cristo, se nós cremos na tua palavra, nós também venceremos, porque ele estará conosco a todo tempo. A Bíblia fala que o amigo de Lázaro, o amigo de Jesus, ele ficou doente. Lázaro, o amigo, aquela pessoa que era mais próximo de Cristo. Ele passou por um momento de fatalidade. E quando nós continuamos lendo, lá no versículo 11 diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. No versículo 11, né, Jesus ele comentando com seus discípulos a condição a qual Lázaro estava, porque Marta e Maria, irmã de Lázaro, elas pedem para que pudessem avisar que Lázaro estava doente. Para quê? Para que Jesus pudesse, né, chegar mais rápido ou vir ao socorro delas para que pudesse curar Lázaro. Elas tinham fé, elas acreditavam no que o mestre fazia. Então, elas precisavam naquele momento que Jesus estivesse perto dela, para que o milagre acontecesse na vida do seu irmão. Interessante que algumas vezes nós também nos encontramos assim, parece que Jesus está distante, parece que nós clamamos, parece que nós até choramos, mas parece que nada está acontecendo. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Jesus, ele não está simplesmente longe, ele não está... algumas pessoas falam, mas Jesus não se preocupa comigo. Não é verdade. Jesus, ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua necessidade. Mas a Bíblia fala aqui que Jesus, naquele momento, né, ele estava lá com seus discípulos, né, estava distante, não tinha como ele chegar naquele momento, diferente de hoje. Por quê? Porque Jesus hoje ele não está num corpo humano, mas hoje ele é através do Espírito Santo, né? Ele fala que ele iria para o Pai, mas deixaria o Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo, ele no mesmo momento que ele está aqui, ele está em qualquer local do mundo. No mesmo momento. Basta nós clamarmos. Ele imediatamente ele está ali para estender as suas mãos e nos socorrer. Mas aqui mostra que Jesus sabia da condição de Lázaro. Ele sabia que Lázaro iria morrer. Interessante que quando você pega todo esse contexto, você se aprofunda, você vai ver que Jesus sabia do que iria acontecer. Jesus sabia. Jesus sabe, queridos, do nosso futuro. Ele sabe, né, das nossas decisões, ele sabe como nós nos comportaremos amanhã mediante as nossas lutas e adversidades. Ele nos conhece muito bem. Ele te conhece. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe de quantas vezes, né, você não consegue dormir, ou quando você vai dormir, você dorme chorando porque você está passando por um momento de dificuldade, de crise, talvez uma crise familiar, uma crise financeira. Talvez você está carregando uma enfermidade. Mas entenda bem, a palavra de Deus fala sobre enfermidade. Ele fala que ele levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E o que nós precisamos fazer é tomar posse da palavra de Deus. E começar a falar todo momento. Você precisa recitar todo momento versículos bíblicos que nos promovem fé, que nos fazem ficar de pé e acreditar que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Então você que está nos escutando, você que está nos assistindo no dia de hoje, queridos, acredite, Deus é Deus de milagre. Mas talvez você está vivendo essa situação, porque no versículo 17 diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro e havia 4 dias. 4 dias. Ou seja, já cheirava mal. A Bíblia fala que Lázaro já cheirava mal, que realmente já não tinha mais o que fazer. Eu quero falar para você que também está vivendo uma situação que você acha que não tem mais o que fazer. Talvez você fale para mim, pastor, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, tem jeito sim. O nosso Deus é Deus de milagre. E o que eu quero no dia de hoje é produzir essa fé no seu coração para que você possa se levantar do estado que você se encontra. Se você está na cama, se você está acamado, queridos, acredite. E comece a contemplar os milagres de Deus na sua vida. Comece a observar ao seu redor os milagres do Senhor.
os milagres de Deus. Começa a entender que se você está vivo, se você está nos escutando, é porque ainda Deus tem um projeto, Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Então não desista, não recue, não olhe para trás, porque quem olha para trás vira o quê? Estátua de sal. Então não olhe para trás. Ainda tem uma caminhada, acredite, a sua história ainda não acabou. Tire esse ponto e coloque uma vírgula. E vamos continuar essa história, vamos dar a volta por cima. É o que o Senhor ele quer hoje ministrar ao seu coração. Dê uma volta por cima. Olhe, não só olhe. Sabe qual é a nossa dificuldade? Que nós, como seres humanos, muitas vezes nós só olhamos para o que está ruim. E depois que nós entendemos essa frase que está ruim, nada fica bom. Parece que tudo está ruim. Eu acabo conversando, né, com algumas pessoas, no dia a dia a gente acaba conversando com algumas pessoas e você vê que até dos nossos lábios às vezes só saem palavras negativas. Eu não posso, eu não consigo, o governo está ruim, nada está certo. Queridos, nós não dependemos de circunstâncias, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da nossa fé. A Bíblia fala que quando as pragas vieram sobre o Egito, queridos, por que vieram? Porque o governo do Egito não quis abençoar o povo de Israel, né? O povo do Egito não quis abençoar o povo de Deus. E você é um povo de Deus, você é da família do Senhor, você é filho. A Bíblia fala que enquanto que no Egito havia pragas, aonde o povo de Israel estava, na terra onde o povo de Israel estava, ali existia bênção, existia prosperidade, existia fartura, existia saúde. Por quê? Porque o Senhor estava com as suas mãos sobre a sua vida, como está sobre a sua vida no dia de hoje. E nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, que é vida e é eficaz. E aí, quando nós voltamos aqui para o contexto, você vai ver que as irmãs de Lázaro acreditavam, falavam: Senhor, eu sei que tudo que o Senhor pedir, tudo que o Senhor orar, vai acontecer, o milagre vai acontecer, eu acredito. Olha o que ela diz aqui no versículo 22, Marta, dizendo assim: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Queridos, Deus dará tudo o que Jesus pedir. E a palavra de Deus também nos ensina que se nós pedirmos em nome de Jesus, nos será concedido. Então, a condição aqui era a condição de morte. A condição aqui era aquela que não tem mais jeito. Mas a Bíblia fala aqui que Jesus ele diz: eu vou ressuscitar o seu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você no dia de hoje: Jesus está aqui para ressuscitar os teus sonhos. Jesus aqui está para restaurar a sua família, para restaurar a sua saúde, para te dar uma visão para esse tempo, que talvez é um tempo que você fala não tem mais jeito, mas Deus ele pode no dia de hoje mudar o seu olhar e você começar a observar as circunstâncias ao seu redor e vai te dar uma saída, vai abrir uma porta para você no dia de hoje. Eu creio, mas você precisa crer também. Porque o que acontece? Marta, ela acreditava, Maria acreditava que Jesus poderia fazer um milagre, mas enquanto houvesse vida, ou seja, Jesus poderia ter curado. E Jesus também tem o poder de levar eles para onde? Para uma eternidade. Mas Jesus ele quer fazer mais, queridos. Jesus ele quer fazer mais, ele quer ressuscitar. Então é tempo de ressuscitar os seus sonhos. O Senhor aqui, no dia de hoje, ele está falando para você, você que está caído, você que está abatido, você que diz que não tem mais jeito, você que está já olhando para as circunstâncias e você só está vendo morte. Jesus, no dia de hoje, ele quer ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar a tua alegria, sua esperança, dizer para você: ainda não acabou o seu tempo, ainda temos uma caminhada. E aí conta que Jesus aqui, ele fala assim no versículo 25,
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê. Queridos, nós precisamos crer. E sabe o que é crer, queridos? Crer é você não olhar para as circunstâncias. Crer é você trazer à existência aquilo que não existe. Crer é você trazer aquilo que está no espiritual para o físico. É de você mesmo olhando para as circunstâncias. Você olha e fala assim, está tudo ruim. Não tem jeito. É o que o homem diz, mas o Senhor fala que ainda não acabou. O tempo ainda não findou. E você começar a profetizar a palavra de Deus. A você anunciar a palavra de Deus, você falar o que Deus diz. Não é o que o homem diz, não é o que as circunstâncias te levam a crer, não. É você ir contra a toda a circunstância. A todo esse momento que você está vivendo de dor, de luto, de perca. Você que é um empresário, talvez você faliu, você quebrou. Talvez você olha para a sua empresa e você, poxa, eu tinha boas condições, eu tinha uma quantidade de funcionários, eu abençoava a vida das pessoas através do salário, do que eles... E hoje eu quebrei, queridos. Deus, Ele quer que você dê a volta por cima. Faça, querido, desse momento, queridos, um momento que você está aprendendo, você está adquirindo confiança, acreditando e sabendo que Deus está contigo para você reverter esse quadro e você começar novamente. Que seja, comece do zero, mas comece novamente. Eu conheço história de homens, queridos, que perderam tudo, mas por crer na palavra de Deus, eles conseguiram restaurar novamente a sua vida, a sua história, a sua empresa. Então acredite, coloque fé no seu coração, creia, porque a Bíblia fala aqui que aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Ainda que perca, queridos, Deus restaurará. Ainda que as circunstâncias digam que nada está ao seu favor, queridos, mas o céu, ele está trabalhando para que você venha a ser bem-sucedido, para que você venha a ser abençoado, para que você seja curado. Os céus estão trabalhando ao teu favor. E você precisa crer na palavra de Deus. E aqui fala que Jesus, ele chega naquele sepulcro. E quando ele olha para aquele sepulcro, ele vê que ali ao redor existia familiares, amigos, Marta, Maria chorando. E a Bíblia fala que Jesus chorou. Versículo 35. Isso nos mostra que o Senhor, ele se compadece. O Senhor Jesus, queridos, ele chora quando também nós choramos. Ele se compadece, ele se entristece, muitas vezes, da condição a qual nós estamos. Jesus não é um ser divino que está distante, que está lá no céu, não. Jesus, ele está ao nosso lado, ele está ao seu lado. Ele sabe o que você está passando. Ele também se compadece, ele chora quando você está chorando. Ele sente a sua dor. Ele não é impessoal, pelo contrário. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é muito íntimo de cada um de nós. E eu quero dizer uma coisa para você, a minha dor não é maior do que a sua dor. Ou a minha dor é menor do que a sua dor. Não. Cada um de nós passamos as nossas dores. Cada um de nós passamos as nossas lutas, as nossas adversidades. Não existe uma dor maior, uma dor menor. Toda dor para aquela pessoa que está vivendo, toda situação para aquela pessoa que está, talvez, vivendo e não consegue uma porta, não consegue um caminho, queridos. É uma dor. É o seu momento que você está vivendo. E você precisa, no dia de hoje, um milagre na sua vida. E o Senhor Jesus está aqui para trazer esse milagre, para manifestar o milagre na sua vida. Porque é isso que o Senhor nos promete, milagre. Nós somos pessoas que vivemos de milagre. Nós não vivemos pelo que vemos, pelo que sentimos, mas nós vivemos
do poder do Espírito Santo de Cristo. A Bíblia fala que Jesus chorou. No versículo 38 diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Eu te pergunto, existe alguma pedra? Talvez a sua pedra hoje é uma enfermidade. Talvez a sua pedra hoje é falta de dinheiro. Talvez a sua pedra hoje é porque existem situações familiares que você não consegue resolver. Talvez um filho na droga, um problema familiar, a esposa com o marido com a esposa. Você está desempregado. Qual é a sua pedra? Qual é a sua pedra? Queridos, quando nós passamos por uma luta, é como houvesse uma pedra no nosso caminho que muitas vezes nós não sabemos qual caminho tomar, qual direção tomar. E algumas vezes são pedras tão grandes que são impossíveis de nós retirarmos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que aquilo que é impossível para você, o Senhor, Ele vai entrar com providência. A Bíblia fala lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, fala que Maria, ela vai ao túmulo de Jesus. E ela foi, no caminho, conversando com Marta, e ela fala assim: como é que nós vamos tirar aquela pedra? Uma pedra gigante. Mas quando chega perto do túmulo, ela tem uma surpresa. A pedra tinha sido removida e ali ela tem um encontro com um anjo do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. A pedra que você não consegue remover, porque existem situações na nossa vida que dependemos de Deus, somente Deus. Essa pedra, você pode ter certeza que Jesus vai remover essa pedra na sua vida. Mas há outros tipos de pedras, como aqui no versículo 39 de João, capítulo 11, diz assim: tirem a pedra, disse ele. Algumas pedras, queridos, na nossa vida, algumas situações que nós passamos, que somos nós que precisamos resolver. Não é Deus, não é outra pessoa, somos nós. E muitas vezes nós ficamos paralisados, devido à tristeza, devido à circunstância, e nós não tiramos essa pedra. Então entenda, aquilo que você tiver que fazer, Deus não vai fazer por você. Você nunca vai ver Deus sentado numa sala de aula. Você nunca vai ver Deus fazendo uma faculdade, fazendo um curso técnico, fazendo um curso, para que você possa ter um conhecimento maior. Você nunca vai ver Deus lendo um livro. Você já parou para pensar que aquilo que uma pessoa demorou 30 anos para descobrir, talvez sobre educação financeira, em 30 dias você pode ler um livro e descobrir? Então você nunca vai ver Deus lendo um livro. Então entenda, tem coisas que dependem de nós, depende de mim e de você. De nós sairmos do estado que nós estamos. Queridos, nós estamos num tempo de se reinventar. Enquanto muitas pessoas estão reclamando da economia, tem muitas pessoas ganhando dinheiro com a situação que nós estamos vivendo. Enquanto você vê pessoas murmurando que nada está bom, tudo está ruim, tem outras pessoas se reinventando. Agora, nós precisamos buscar do Senhor. Senhor, o que eu posso fazer? Você precisa começar a se movimentar. Você precisa começar a pesquisar, você precisa começar a perguntar. E você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir para que você alcance o seu objetivo. Então, há pedras que Deus vai remover. Há situações que Deus vai remover. Mas há situações que dependem de nós. Nesse momento, Jesus vira para Marta, para Maria, para as pessoas que estavam ali: tira a pedra, tira a pedra. Jesus não poderia, com o poder dele, tirar aquela pedra do local? Claro que sim.
Ele não precisaria nem tocar na pedra. Ele poderia pedir os anjos para que tirasse a pedra daquele local, sem problema nenhum. Ele tem todo o poder. Mas ali ele falou para as pessoas que estavam ao seu redor: essa parte é sua. A atitude agora é sua. Eu quero dizer uma coisa para você: o levantar da onde você está, você começar a pesquisar, você sair da sua casa hoje com um currículo, fazer um currículo para entregar numa empresa, queridos, depende de você. Então entenda, tem coisas que dependem de nós, depende de cada um de nós. E o Senhor, Ele conta que você realmente entenda isso, que você precisa entender que você tem que se mover, você tem que se reinventar, você precisa trabalhar, você precisa sair da condição a qual você se encontra. Mas não para por aí não. Porque quando nós começamos a olhar o contexto aqui da história, você vai ver que a Marta fala que o corpo já cheira mal, porque já passava 4 dias, mas Jesus fala assim: mas eu não falei com você, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você crê? Porque se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o manifestar do Senhor na sua vida, nas circunstâncias que você se encontra. Você vai ver o Senhor te curando, te sarando, te levantando, te tirando desse estado depressivo, tirando a ansiedade. Eu creio, mas você precisa acreditar. E automaticamente, quando eles tiram a pedra, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Agradecer. Isso está lá no versículo 41. Jesus, ele agradece. Seja agradecido. Agradeça antes. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Você já levantou da sua cama agradecendo pelo dia de hoje, por você estar vivo? Quantas pessoas, queridos, que passaram por essa pandemia, mas quantas pessoas ficaram na pandemia, que não estão conosco hoje? Mas você está vivo. Você já agradeceu pelo fôlego de vida? Já agradeceu por ter um teto, por ter família, por ter inteligência, por ter uma televisão para você nos assistir nesse momento? Você precisa ser agradecido. E a Bíblia fala que Jesus, ele agradece. E ele fala assim: eu agradeço porque o Senhor me ouve. Jesus te ouve, queridos. Jesus te ouve. Ele está te ouvindo nesse momento. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala lá no versículo 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E a Bíblia fala assim, e o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. E sabe o que Jesus diz logo após isso? Tirem as faixas dele e deixam ir. Queridos, entenda bem, há pedras que o Senhor vai tirar, que vai remover, que é um milagre, que é um impossível, não tem como, você já fez de tudo. Agora você precisa que Deus ele entra com providência. Você fez a sua parte. Há pedras que você precisa remover. Você precisa ter uma atitude. Você precisa ser proativo. Você precisa fazer uma autoavaliação de você mesmo e saber aonde eu estou errando, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para mudar o quadro a qual me encontro. Talvez visitar um outro médico, talvez, não sei, fazer outros exames, fazer outras pesquisas, tomar um outro medicamento, talvez seja isso. Mas Jesus aqui fala, aqui no versículo 44, no finalzinho disse assim, disse-lhes, tirem as faixas dele e deixem ir. Queridos, há momentos que nós precisamos de ajuda. Há momentos que, para remover essa pedra, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Então você precisa discernir o tempo que você está vivendo. Eu já fiz de tudo, já orei, já busquei, fiz a minha parte, trabalhei, estudei e não deu certo. Orei a Deus. Eu acredito que Deus ele vai fazer um milagre. Mas talvez o que você está precisando hoje é de pessoas ao seu lado para te ajudar. A Bíblia fala que nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações para um justo
Isso está lá em Tiago, capítulo 5. E a Bíblia fala que quando isso acontece, nós somos curados. Ou seja, queridos, nós precisamos de pessoas do nosso lado para nos motivar. O que te leva muitas vezes para a depressão é a solidão. O que te leva muitas vezes a tomar decisões erradas é porque você não ouve um conselho. Então nós precisamos de ter pessoas para tirar a faixa. Para quê? Para nos deixar ir, para nos liberar, para nos libertar, para nos curar. O que você está precisando no dia de hoje? Qual é o milagre que você está precisando no dia de hoje? Porque o Senhor Jesus, Ele quer no dia de hoje fazer um milagre na sua vida. Jesus hoje, Ele está mudando a sua história, Ele quer tirar a pedra, mas Ele conta que você também tem atitudes, que também você busque ajuda para que o milagre aconteça na sua história. Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento, Deus, profetizar sobre a vida daqueles que estão, Deus, caídos, abatidos. Aqueles, ó Deus, que estão sem esperança. Aqueles, ó Deus, que já falam, ó Deus, que não há mais vida. Mas o Senhor é o dono da vida, é o Senhor que restitui, é o Senhor que faz com que nós venhamos novamente, Deus, ter vida, paz e esperança. E eu quero profetizar a cura, eu quero profetizar a restauração, eu quero profetizar a bênção sobre todos aqueles que estão nos assistindo no dia de hoje. Pai, que essa palavra, Deus, ela venha fazer morada no coração dos seus filhos. Que eles possam se levantar do estado a qual se encontram. Que eles venham dar volta por cima. Que eles, ó Deus, possam viver, ó Deus, uma vida próspera e abençoada na Tua presença. Te louvamos pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos já encerrando o programa Pão da Vida, retornando na próxima semana. E eu creio que ouvirei testemunhos de milagres dessa palavra. Que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.